Pessoal, eu tô com o Fernando Consone e a gente vai começar uma série de construções e reformas. E o Fê vai falar um pouquinho pra gente dos pontos importantes na hora de reformar a sua casa. Vamos lá, Fê? Vamos lá. Claro, e fundamental então, quando a gente vai pensar numa reforma é primeiro analisar qual é a situação que o imóvel se encontra. Tá? Esse imóvel ele pode ser recém-entregue por uma construtora ou seja de uso anterior, a pessoa, o proprietário atual não ser o primeiro dono. Então, nesses casos, nós temos que analisar o que o imóvel permite ser feito para a gente poder trabalhar um projeto em cima daquilo que a gente tem nas mãos. Tá? Por exemplo, num imóvel recém-entregue por uma construtora, hoje em dia o padrão de qualidade tem se elevado um pouco, mas ainda não é aquilo que a gente aceita como ideal para que seja feito o acabamento em cima, principalmente questão de marcenaria e marmoraria. Então, a nossa função o que é? Analisar as patologias que chegam junto com a obra. Tá? Muito provavelmente, as paredes estão fora de prumo, na grande maioria dos casos, não necessariamente na sua totalidade, mas as paredes geralmente vêm fora de prumo. Guarnições nem sempre bem assentadas e um caso que nós temos nessa obra em específico aqui, que essa obra ela tem uma piscina, né? Infiltração que depois que a obra está entregue é muito difícil de ser resolvido. Então esses pontos têm que ser bem analisados antes da pessoa iniciar a reforma para que seja primeiro resolvido esses problemas para depois que seja dado o acabamento. Lógico que isso tudo depende muito do tempo que a gente tem para executar. E muitas vezes o imóvel ainda está na garantia, então isso tem que ser pedido diretamente para a construtora. No caso de uma reforma, de um apartamento onde já se morava uma família antes, ou já tinha outro usuário antes, esses imóveis geralmente eles são deteriorados pelo uso. Aqui em Campinas, principalmente, nós temos alguns edifícios que já têm mais de 30, 40 anos. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer na obra é analisar a questão hidráulica, a tubulação do apartamento. Muitos deles a tubulação ainda é de ferro, então isso tem que ser totalmente trocado, mas infelizmente a gente só consegue ter uma visão mais específica do problema quando a gente já entra na obra para executar. E isso pode acabar gerando um custo inesperado para a obra. Então esses pontos têm que ser bem analisados antes, ser feito um orçamento na questão do apartamento com uso prévio, ser feito um orçamento e sempre deixar um coeficiente de segurança para um gasto inesperado. Porque eu costumo dizer o seguinte, que numa reforma a gente sabe o que está para fora da parede. A partir do momento que nós quebramos a parede, as surpresas começam a acontecer e é aí que o custo começa a se elevar e a gente acaba perdendo o controle da execução na obra. Conta pra gente qual é o principal desafio para um arquiteto na hora de fazer um projeto de reforma. Na verdade, para se fazer um projeto de reforma, o principal desafio é fazer com que o espaço ele fique adequado ao seu novo uso. Numa reforma nós temos o projeto original, que primeiramente foi pensado de uma maneira para um determinado uso, e o usuário, o cliente ou a pessoa que venha usar esse espaço. Então nós temos que fazer com que os espaços fiquem adequados a essa nova realidade. Nessa obra que nós estamos, por exemplo, depois nós vamos em outra, que é no mesmo condomínio, mesma planta de apartamento, mas para esse casal de clientes específico, a necessidade era aumentar a sala de jantar e de estar e integrar junto ao espaço gourmet. Isso originalmente não estava na planta, no projeto do apartamento, do condomínio, então foi uma exigência que isso fosse feito. Então nós readequamos o espaço de uma maneira que os espaços ficassem integrados e melhor utilizados. E um dos exemplos que eu posso citar nessa obra que eu estava te falando, esse ambiente que você está filmando agora, originalmente era um banheiro de empregado e pela necessidade do cliente nós precisamos transformá-lo numa oficina. Então essa versatilidade de projeto é o que garante que uma reforma tenha sucesso ou não. Claro, e aqui é só mais um exemplo, como eu já tinha dito, da diferença de como se adequar ao projeto. Nesse caso específico foi optado só por se fechar o espaço gourmet e não retirar a esquadria e unificar a sala. Pessoal, a dica de hoje foi do Fernando Consone e o Fernando vai vir com uma nova pauta pra gente, uma coisa super interessante. Fala pra gente, Fernando, qual vai ser a nova pauta? Claro, muito obrigado primeiro pela possibilidade de participação e na próxima pauta nós vamos falar sobre qual é a real função, quais são os papéis pertinentes ao trabalho de um arquiteto. Um beijo e até!